Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética, e hoje, 19 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 10 descobertas críticas de pentest que as equipes de TI ignoram. Ataques hackers dispararam e Brasil se torna um dos principais alvos. E bancos, 56% dos conselhos têm executivo de cyber. E eu começo com essa notícia que fala: 10 descobertas críticas de pentest que as equipes de TI ignoram. As organizações geralmente presumem que firewalls, proteção de endpoint e CIEMs são suficientes para mantê-las seguras. Mas quão eficazes são essas defesas quando colocadas à prova? E aí que entra a importância quanto à realização de pentests nas empresas, pois simulam cenários de ataque do mundo real, ajudando as organizações a encontrar vulnerabilidades exploráveis antes que os cybercriminosos o façam. Estudos realizados após a condução de mais de 10 mil testes automatizados de penetração de rede identificaram uma realidade preocupante, na qual muitas empresas ainda têm lacunas críticas de segurança que podem ser facilmente exploradas por invasores. E não são explorações complexas de dia zero. São configurações incorretas, senhas fracas e vulnerabilidades não corrigidas que os invasores exploram rotineiramente para obter acesso, mover-se lateralmente e escalar privilégios dentro das redes. Veja como esses riscos se dividem. 50% decorrem de configurações incorretas, configurações padrão, controles de acessos fracos e políticas de segurança negligenciadas. 30% são devido a patches faltantes, sistemas sem patch que deixam a porta aberta para exploits conhecidos. E 20% envolvem senhas fracas, serviço rodando sem autenticação adequada, facilitando a entrada de invasores. A matéria segue, pessoal, e eu vou, obviamente, aqui, ela é bastante extensa. Eu sugiro, inclusive, no primeiro comentário desse vídeo, eu compartilho o link das 3 matérias. Esse artigo estará presente nele. Portanto, eu vou apenas citar quais são as 10 principais deficiências apontadas por ela. E, claro, você pode, na medida do seu interesse, acessar a informação direto no portal. Então, 10. Deficiência de senha, serviço Redis. O Redis é um armazenamento de dados de chave e valor na memória, comumente usado para cache, agente de mensagens e análises em tempo real. Por padrão, o Redis não impõe autenticação, permitindo que os clientes se conectem sem credenciais. E aí segue ali algumas questões ligadas a impacto, recomendações, etc. Mas a principal, que aqui eu destaco, é mínimo de 12 caracteres para as senhas. Ok? 9. Servidores Firebird aceitam credenciais padrão. As credenciais padrão, geralmente, são nomes de usuários e senhas codificados para a configuração inicial e devem ser alterados imediatamente para manter a segurança. Esse problema surge quando os sistemas são implantados sem reconfiguração ou quando as configurações padrão são ignoradas durante o processo de configuração. 8. Microsoft Windows RCE Bluekeep. O Bluekeep é uma vulnerabilidade de execução remota no protocolo de área de trabalho remota RDP da Microsoft, identificada como CVE 2019-0708. 7. Microsoft Windows RCE Eternal Blue. O Eternal Blue é uma vulnerabilidade de execução de código remoto no protocolo Microsoft Server Message Block, SMBV1. Ele permite que o invasor envie pacotes especialmente criados para um sistema vulnerável, permitindo acesso não autorizado e execução de código arbitrário com privilégios no nível de sistema. 6. IPMI Autenticação Bypass. A interface de gerenciamento de plataformas inteligente, IPMI, é uma solução crítica de hardware utilizada pelos administradores de redes para gerenciamento centralizado de servidores. Durante a configuração dos servidores equipados com o IPMI, podem existir certas vulnerabilidades que permitem que os invasores ignorem o mecanismo de autenticação remotamente. Isso resulta na extração de hashes de senha
E em casos em que algoritmos de hash padrão ou fracos são empregados, os invasores poderiam potencialmente recuperar as senhas clear text. 5. Sistemas operacionais Microsoft Windows desatualizados. Acho que isso fala por si só. 4. IPv6 DNS spoofing. O risco de falsificação de IPv6 DNS surge da possível introdução de um servidor desonesto DHCP v6 dentro da infraestrutura de rede interna, devido à preferência dos sistemas Microsoft Windows para IPv6 sobre o IPv4. Os clientes com capacidade de IPv6 tendem a obter suas configurações de endereço IP de qualquer servidor DHCP v6 disponível. 3. Resolução de nomes Multicast Local Link Local, LLMNR. O Link Local Multicast Name Resolution, LLMNR, é um protocolo projetado para resolução de nomes dentro de ambientes de rede interna, quando os serviços de sistema de nomes de domínio tradicional, DNS, não estão disponíveis ou ineficazes. O LLMNR atua como um mecanismo de fallback, facilitando a resolução dos nomes do DNS por meio de consultas multicast. O processo de resolução está escrito também ao longo dessa matéria. 2. Spoofing de serviço de nome NetBIOS, NBNS. O NetBIOS Name Service, NBNS, é um protocolo utilizado por estações de trabalho em uma rede interna para resolver nomes de domínio quando um servidor DNS não está disponível ou não responde. E aí, claro, segue aqui também toda a descrição, impacto de segurança, as recomendações. E 1. Multicast DNS, MDNS Spoofing. O Multicast DNS, MDNS, serve como um protocolo de resolução de nomes para redes locais, facilitando a resolução dos nomes de domínio quando um servidor DNS dedicado não está disponível. E assim como os demais, a recomendação segue no artigo. Pessoal, o que é importante disso tudo? Vocês perceberam que grande parte das descobertas ligadas aos testes de segurança, aos pentestes, estão relacionadas à ausência de hardening, à ausência de aplicação de boas práticas no momento da configuração inicial desses dispositivos ou ainda de um processo de gestão de vulnerabilidades? E isso é bastante importante. Aqueles 3 pontos mencionados no início da matéria, que fala de configurações incorretas, falta de patch e falhas no controle de acesso, principalmente com senhas fracas, são responsáveis por grande parte dos ataques bem-sucedidos. Precisamos focar nisso, sem sombra de dúvida. Ataques hackers disparam e Brasil se torna um dos principais alvos. Um novo relatório divulgado pela Netscope Systems aponta que ataques DDoS foram o principal método utilizado por hackers no ano passado. Além disso, o trabalho destaca que estas ações têm relação direta com conflitos geopolíticos. A empresa que atua no desenvolvimento de soluções de cibersegurança afirmou que o Brasil foi o mais afetado, provavelmente isso que quis dizer aqui, na América Latina por cybercriminosos. Foram 500 mil de ataques cibernéticos apenas no segundo semestre de 2024. Aumento de cerca de 43% em relação ao ano passado. Em toda a América do Sul foram registrados 1.066.035 ataques DDoS no período analisado pelo relatório. O número representa um crescimento de 29,83% em relação ao primeiro semestre do mesmo ano. Apenas no território brasileiro foram 514.210 ações, contra 357.422 ataques do último relatório do primeiro semestre de 2024. Isso quer dizer que houve um aumento de cerca de 43% no número de atividades virtuais criminosas. As empresas de telecomunicação sem fio, exceto o satélite, foram as mais visadas e sofrendo ataque de 48.845. Outros alvos importantes foram as infraestruturas de comunicação e hospedagem, com 28.923 ataques, e o setor de transporte local de frete, com 11.697 incidentes. Ferramentas usadas na guerra cibernética. Ainda de acordo com o levantamento, ao longo do ano, os ataques de DDoS mostraram uma forte conexão com conflitos sociais e políticos. Exemplos incluem o aumento de 2.844% em Israel, relacionado aos resgates de reféns feitos pelo Hamas e conflitos políticos.
Além disso, houve um crescimento de 1.489% na Geórgia antes da aprovação da lei russa e o temor de uma aproximação maior com o regime de Vladimir Putin. Já nas Américas, o México teve salto de 218%, impulsionado pelas eleições no país. Até o Reino Unido, com crescimento de 152%, aparece na lista após o Partido Trabalhista retomar o controle do governo. Acho que aqui, de tudo, o mais importante é destacar o quanto o Brasil continua não só sendo alvo, mas uma tendência de aumento nos ataques cibernéticos. Por isso, nós precisamos focar toda a nossa atenção às melhores estratégias, obviamente, para nos prevenirmos desse tipo de situação e não sermos as próximas vítimas. Bancos. 56% dos conselhos têm executivo de cyber. Nos conselhos de pelo menos 56% das organizações bancárias brasileiras, já existe um membro especialista em segurança cibernética. A informação aparece no primeiro volume de pesquisa FEBRABAN, de Tecnologia Bancária 2025, realizada pela Deloitte e distribuída pela FEBRABAN. Além disso, em 40% dessas instituições está disponível pelo menos um especialista em cyber com apoio nos squads formados pelo banco. Em 90% dos bancos, a prioridade de cyber é a gestão de riscos e vulnerabilidades. Segundo o estudo, o orçamento total dos bancos brasileiros, destinado à tecnologia, englobando despesas e investimentos, deverá atingir neste ano 47,8 bilhões, um aumento de 13% em relação a 2024, quando foi de 42,3 bilhões. É o que revela o primeiro volume da pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2025, realizado pela Deloitte. A pesquisa mostra que os bancos aumentaram seus investimentos em tecnologia em 58,4% nos últimos 5 anos. O crescimento do investimento é impulsionado por iniciativas estratégicas para viabilizar uma base tecnológica robusta, especialmente na adoção de inteligência artificial generativa e cloud nas instituições. Neste ano, os bancos participantes estimam aumentar seus investimentos em 61% em inteligência artificial, analytics e big data e em 59% na migração para a cloud. A integração dessas tecnologias estratégias dos bancos contribui para ganhos de eficiência, inovação contínua e melhores experiências para os clientes. Em projetos regulatórios, os bancos pretendem aumentar os investimentos no Pix em 48% e no Open Finance em 65%. O cenário de disrupção gerado pela IA e pela GenAI também levará os bancos a fazerem aportes significativos em infraestruturas e soluções tecnológicas que melhorem a experiência de trabalho dos profissionais. A estimativa é que invistam 1,4 bilhão neste ano. Também é esperado um aumento de 15% nos postos de trabalho da área de TI em 2025. E a matéria segue falando de todos esses aspectos, mas eu acho que o principal ponto aqui está relacionado justamente a, pelo menos no mercado financeiro, no que diz respeito a bancos, há um ganho, por assim dizer, de representatividade, né, de consultores, de especialistas de segurança cibernética dentro dos conselhos. Isso é bastante importante, porque, obviamente, esse contexto ele se fortalece, ele é levado em consideração dentro das estratégias dos bancos, né, no que diz respeito a definições de negócio. Isso é bastante importante. Eu espero, sinceramente, que movimentos como esse acabem surgindo também em outras indústrias, em outros órgãos. Não é mesmo? Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, então curta, salve, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, porque é desta forma que nós vamos aumentar o nível de conscientização e, com maior consciência sobre o tema, uma cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia e até a próxima.